Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Na aula anterior, nós falamos sobre a mulher virtuosa, uma auxiliadora submissa. Falamos sobre o papel dessa mulher na família, no casamento e falamos também sobre as virtudes que uma mulher cristã tem que ter. Nessa aula, nós vamos falar sobre o tema Criando Filhos para Deus e não para o mundo. E para isso, nós estamos aqui com alguns convidados. Estamos aqui com Denise, professora da nossa escola bíblica. Estamos também com Karina, também é nossa professora. O pastor Fábio, Márcio, também professor da nossa escola bíblica. E o filho de Márcio, nada mais oportuno do que a presença de um filho aqui nesse local, o filho de Márcio, Rodrigo. Existe um ditado popular que é muito usado pelas pessoas que diz assim: eu crio o meu filho para o mundo, estou criando o meu filho para o mundo. Mas eu espero que depois dessa aula nós podemos refazer essa frase e passarmos a dizer que nós estamos criando nossos filhos para Deus, para a glória dele, para que eles sejam sal e luz neste mundo. Essa aula está dividida em 3 partes. A primeira parte tem orientações sobre filhos, a segunda parte, orientações para os pais, e a terceira parte tem a visão de que Deus abençoou os pais com os filhos. Na primeira parte, nós vamos falar diretamente para os filhos, que vamos falar sobre um tema de obedecer e honrar. Para que haja, como em qualquer relação, para que haja ali para que haja uma relação saudável mesmo, a gente precisa ter uma reciprocidade, né? Todos os lados da relação precisam cumprir o seu papel. No caso dos cristãos que acreditam na palavra de Deus, precisam cumprir aquilo que a palavra de Deus está orientando a cada parte. Então, para que tudo isso que a gente vai falar aqui funcione, a gente precisa que as partes entendam o que Deus quer que cada uma faça e que seja aplicada na vida para que haja uma comunhão saudável entre pais e filhos. Para começar, o texto está em Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, os filhos precisam obedecer aos pais. É um mandamento, né? Nós temos aqui a palavra de Deus e ela diz que os filhos precisam obedecer aos pais. Eu, como filho, preciso obedecer meus pais. Vocês, como filhos, precisam obedecer os pais de vocês e assim também com vocês. Essa obediência, para que ela exista, precisa haver compreensão. Os filhos precisam, às vezes, mesmo que seja algo que eles achem que estão prejudicando eles, ou não é o que eles queriam fazer, ou não é o que eles gostariam de acatar, eles precisam ter em mente que os pais, eles estão fazendo aquilo com a intenção de fazer o melhor. A única exceção para que um filho não obedeça talvez seja quando os pais não estão agindo de acordo com a palavra. Se vê algo que eles querem determinar que não está de acordo com a palavra. Mas, além disso, precisa haver compreensão. Os filhos precisam entender, compreender, aceitar. Às vezes vai ser difícil, mas precisa entender que os pais estão procurando dar o melhor, fazer com que eles tenham o melhor. E o mais interessante é que assim, é um mandamento que tem uma promessa, né? Então veja a importância da obediência dentro do lar do filho para os pais, de que o mandamento de que Deus nos garante, né, que tudo vai correr bem, e teremos uma vida longa, ou seja, uma vida saudável, né, nesse mundo aqui onde nós estamos. Isso. Esse trecho desse versículo é uma citação de um texto que está lá em Êxodo. Então, depois que Moisés recebe ali os mandamentos, né, ele chega para o povo, né, e traz esse mandamento para o povo, e dentre eles está esse mandamento que daqueles 10 é o único que tem uma promessa. Dos 10 ali é o único que tem uma promessa. Paulo aqui cita, né, que é o primeiro mandamento com promessa, né, mas dos 10 lá,
ele é o único que tem promessa. E essa promessa é a promessa de que o filho que for obediente, que honrar o seu pai, né? Ele terá longevidade e saúde. E é interessante pensar sobre a ideia de honrar, porque honrar não é respeito cego. Honrar é respeitar a história do seu pai e da sua mãe. E eu acredito que a longevidade e a saúde emocional, principalmente, que as pessoas vão ter na condição de honrar seus pais, é quando eles entendem da onde seus pais vieram, eles entendem a história dos seus pais, e eles vão conseguir talvez perceber que talvez os seus pais receberam muito menos do que o que eles mesmos têm dado para os seus filhos. Quando então o filho tem a capacidade de honrar, de reconhecer a história do seu pai, reconhecer a história da sua mãe, e ele sabe de onde eles vieram, e ele consegue colocar isso de forma muito amigável no seu coração, ele consegue ter longevidade, ele consegue ter saúde emocional, ele consegue viver bem, e ele vai conseguir caminhar bem como uma promessa do Senhor. Sim. E a própria obediência é uma honra para os pais, né? A obediência é o amor, é o respeito, isso tudo é honrar aos pais. Transmitir a fé. Nessa parte a gente entra na segunda etapa da aula, que é as orientações e instruções para os pais. Então, a primeira delas que eu trago é transmitir a fé. E isso é um ponto interessante nos dias atuais, porque a nossa sociedade ela exige muito de nós. Ela exige muito que nós produzamos. A gente precisa produzir também, né, para a gente ter nosso alimento. Só que isso acaba afastando um pouco os pais da educação dos filhos. Então, acontece muito dessa educação ser terceirizada. Os filhos, ao invés de receber a educação, a orientação bíblica, receber as instruções do pai e da mãe, eles passam a receber de outros. Na escola, da professora, do professor, ou de alguém que cuida dos seus filhos, ou de parentes. Né? Isso, eu trouxe aqui algumas poucas consequências, né? Tem várias além dessas, eu trouxe algumas só para a gente ter uma noção de que pode, por exemplo, quebrar vínculo. Né? Você não vai gerar vínculo com seu filho, você não se relaciona com ele. Aí depois, quando o pai está mais velho e o filho não se relaciona, mas meu filho não se relaciona comigo. Mas por que não se relaciona? Foi gerado um vínculo durante sua vida com ele? Falta de limite. Filho sem limite, sem saber até onde pode ir, sem saber o que pode fazer, ou achando que pode fazer qualquer coisa. Problema com autoridade. O filho pode achar que ele é autoridade, ou que ele não tem que obedecer ninguém. Ele não tinha uma figura de pai e mãe para poder obedecer. E talvez o principal, que é a cosmovisão para nós que somos cristãos. Porque o seu filho pode estar sendo orientado para ter uma cosmovisão extrema oposta à cosmovisão bíblica. Aquela que o Senhor, né, nos deixou. Isso interfere em todos os valores, né, Davi? A gente terceiriza e acaba que os nossos filhos começam a aprender valores que podem não ser os valores que nós queremos compartilhar. E isso é notório. Às vezes a gente vê uma criança, o jeito de falar é um jeito diferente de falar dos pais, porque é um jeito parecido com a pessoa com a qual ela convive, o gosto musical, o comportamento, em todas as áreas, né? Quando a gente terceiriza, a gente corre um grande risco de que o nosso filho, de que essa criança que a gente está criando dentro da nossa casa, cresça com comportamento, com gostos, com valores, o que é mais importante, completamente opostos àqueles que nós acreditamos e que estão na palavra de Deus. Sim. É uma responsabilidade muito grande. E acontece também de filhos serem criados, por exemplo, vou citar babás, mas poderia ser uma tia ou um tio, e não é incomum a gente ver, meu filho quando vê tal pessoa, né, ele vai para cima dela e ele pergunta, porque é a história do vínculo. É o vínculo, né, que está sendo gerado com outra pessoa. Eu sei que na sociedade que a gente vive, a gente não é tão simples a gente poder abrir mão de um emprego, por exemplo, para ficar com nossos filhos. Mas o máximo de tempo de qualidade que nós pudermos ter com eles, a gente precisa ter. E como é que a gente vai fazer com que nossos filhos tenham a cosmovisão que a gente vive, que a gente precisa viver como cristãos?
a gente precisa orientá-los. A gente precisa fazer a fé deles. Como é que a fé deles vai nascer, vai brotar? Como é que eles vão crer em Cristo se ninguém falar de Cristo? Então, aqui como está escrito em Gálatas 3:26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para que esses filhos possam viver para Cristo, se tornar filhos de Deus, ele precisa que os pais os orientem, os direcionem na palavra de Deus. Aí tem aquele texto, né, que diz que instrui o menino no caminho que ele deve andar e até quando envelhecer ele não se desviará dele. E o que eu acho mais interessante é que não só na questão de servir a Deus, mas também na condução de seu caráter, né? Que às vezes a gente vê, às vezes até a pessoa que no meio do caminho se desvia, mas ele tem uma conduta diferente. E aí lá na frente ele retorna aos caminhos do Senhor, né? Por quê? Porque recebeu essa fé, né, que foi impregnada no seu coração, esse ensino. É interessante pensar sobre isso que a Denise está falando, né? Que é Provérbios 22:6, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. O caminho que a gente ensinou, o caminho que a gente apresentou, e o caminho ali é com C maiúsculo, mostrando exatamente que é Jesus Cristo, que ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Então, quando a gente apresenta o caminho para os nossos filhos, como a Denise falou, quando a gente ensina sobre Jesus para os nossos filhos, quando a gente fala sobre a fé em Jesus Cristo para os nossos filhos podem até pisar fora do caminho, mas o caminho vai sempre buscar eles, vai estar sempre batendo na porta dizendo, estou aqui. Você me conhece, eu te conheço, e a gente precisa voltar a ter relacionamento. Então é importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem vivido um tempo onde os pais estão muito preocupados com os filhos que acabam se desviando do Senhor. E o nosso papel é realmente apresentar o Cristo, apresentar o caminho, apresentar Jesus, para que esses filhos sejam lembrados no seu coração de tudo que eles ouviram. Pastor, e às vezes a nossa preocupação é tão grande no sentido de prover uma boa formação técnica para que ele tenha uma carreira profissional. E a gente esquece que o principal é a gente alimentar com a palavra de Deus, para que ele possa ir bem em tudo que ele fizer. Né? Que tudo vem disso aí. Às vezes a gente investe, a gente faz uma inversão de valores, né? Se preocupando em dar uma boa formação, uma boa escola, que a gente tem que fazer isso. Mas a gente coloca isso acima, em primeiro lugar, acima dos valores da palavra de Deus, acima da palavra de Deus. Isso. A gente precisa repensar muito isso, é um exercício de reflexão constante que a gente tem que fazer, porque o mundo carrega a gente para isso. É verdade. Isso é interessante porque muitas pessoas hoje têm medo até de ter filhos, porque pensam nisso, em prover tudo isso, Principal, a escola, aspas, né, o plano de saúde, quando na verdade o principal é Cristo. Né? Então, assim, se você tiver uma vida de oração, de busca ali ao Senhor, você vai entender que aquilo é a principal marca que você vai deixar na vida do seu filho. E não todas essas outras coisas que são ali acessórias apenas. E eu digo aos irmãos que eu sou exemplo disso, porque a minha mãe sempre incutiu na mente da gente a palavra, ela fazia aquele culto doméstico, e eu me desviei, mas a palavra sempre me buscava, e eu estou aqui hoje. E é isso, você usou uma palavra agora, né, muito apropriada, porque no próximo versículo nós vamos falar sobre Deuteronômio 6:9, que é uma orientação de como a gente, né, fazer isso com nossos filhos, como a gente inculcar, o que é que a gente tem que fazer para que eles aprendam, para que eles compreendam a palavra e sigam, né, os caminhos do Senhor. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. É muito interessante esse texto, quando a gente volta um pouquinho, né, para os versículos 4 e 5, ele vai falar ali de amarás ao teu Deus, né, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, e assim, como a gente observa que os pais precisam viver isso para que os filhos sejam impactados por essa vida.
né? Então, assim, depois, essa repetição, né, essa imitação, porque a gente aprende vendo, ouvindo. Tem aquele dia que a criança, ela fala uma coisa que você falou há 20 dias atrás, e você não percebe que ela está ali simplesmente ouvindo, percebendo e assimilando tudo que você está vivendo dentro e fora de casa. Você está sendo observado o tempo todo, né? Isso. Você está sendo o modelo que ele está seguindo. É a questão do exemplo, né? Que a gente fala a Karina falou algo interessante que é, às vezes seu filho está ali e você acha que ele não está ali ouvindo. Às vezes você está trazendo seu filho para o culto e você acha que ele não está nem aí no culto, que ele não está prestando atenção. Mas, em algum momento, você percebe que ele estava prestando atenção, né? Aquela palavra ali que deu no culto, que eu achava que ele nem estava ouvindo, ele ouviu. Então a semente, por mais que o filho, que pareça que o filho, ele está indo para a igreja por uma obrigação, não está dando atenção à palavra, mas a palavra de Deus, né, é forte, é poderosa, e a semente vai sendo plantada ali. Eu tenho uma experiência interessante em relação a isso com o Rodrigo, que quando nós mudamos para o local onde nós moramos hoje, a gente fez uma arrumação na sala de modo que a TV não ficasse de frente para a mesa, para a gente fazer as refeições sem TV ligada. E aí nós reunimos os 4, eu, ele, Lorena e Ana, e dissemos, olha, quando nós estivermos fazendo as refeições, a gente não vai assistir TV. E aí isso passou por um bom tempo, ele tinha 3 para 4 anos, e um dia estava passando aquele jogo daquele time que eu gosto de assistir, e eu sentei no lugar que eu costumo sentar à mesa e virei a TV e comecei a assistir, estava assistindo e jantando, e de repente eu percebi que ele parou e ficou me observando, e eu estou jantando, daqui a pouco eu fiz, filho, o que foi que houve? Você não gostou da comida? Ele fez, você quebrou o combinado. Eu parei, todo mundo se voltou para mim, né, Ana? Eu fiz, você está certo, me perdoe, filho. Desliga a televisão, você está certo, eu errei, eu peço perdão, eu estou errado, a gente combinou e eu descumpri. Então, como a gente é observado, ele tinha 3 para 4 anos. Sim. Né? Então, isso me faz até hoje refletir sobre a responsabilidade que nós temos no nosso andar nas coisas mais simples da nossa vida. Né? Porque a gente se propõe a seguir a Cristo. Então, a gente tem que refletir isso no nosso viver, em todas as atitudes. E para os nossos filhos é 24 horas, é tempo integral, né? 24 horas por dia. E isso que você falou é interessante porque alguns pais ou mães poderiam simplesmente dizer, eu é que mando, eu vou fazer assim porque eu posso, né? E aí é um problema. A gente vai falar sobre até mais para frente, a gente vai falar sobre faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente vai falar sobre isso até mais frente da gente não irar o filho, né? Como é que a gente lida com essas coisas? Então isso é um ponto bem interessante sobre esse assunto. Que é justamente agora a próxima etapa da nossa aula. Essa sessão nós vamos falar sobre disciplinar e admoestar. E vamos iniciar já aqui com um texto de Efésios 6,4, que diz assim, e vocês pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso, assim, uma primeira leitura pode trazer uma confusão, né? Como assim eu vou disciplinar? Não, sabe, eu vou disciplinar e como é que ele não vai se irar quando eu disciplinar? É possível isso? Né? É possível. É possível, a gente precisa discipliná-los e admoestá-los no Senhor. A gente precisa fazer isso com amor, com sabedoria, né? Aplicando a nossa vida, seria, por exemplo, a hora certa de você falar alguma coisa, né? Ou, como o Márcio citou o exemplo da TV, olha, me perdoe. Isso também é onde ele está ensinando ao filho ali, né? Ele está instruindo ao filho de uma forma, com humildade, no Senhor, né? Então, é algo que a gente precisa fazer com muita sabedoria da parte de Deus, obedecendo ali o que o Senhor nos instrui, né, como cristãos, como a gente deve viver, e a gente precisa fazer isso com muita sabedoria da parte de Deus, né? A gente não pode esquecer que disciplina é amor. Vamos ver isso mais pra frente. Disciplina é amor, porque a Bíblia nos ensina, né, que o Senhor disciplina e corrige porque Ele tem como filho, porque Ele nos ama, né? Paulo fala em Hebreus 12:11, né? Toda disciplina no momento não é motivo de alegria, mas sim de tristeza. Porém, todos quantos vivenciarem esse tempo de disciplina produzirão frutos de justiça. Esse foi o texto que minhas filhas gravaram para poder recitar para mim e para a Viviane, quando elas eram disciplinadas, né? Quando eu tinha que corrigir elas e tudo. Mariana tem esse texto hoje, ela lembra, eu acho que ainda cai uma lágrima, porque ela lembra da disciplina, que era a ideia de fazer ela perceber onde ela estava errando, né?
e melhorar. E é exatamente a ideia da demonstração do Senhor, é fazer com que os nossos filhos possam refletir na palavra de Deus acerca daquilo que eles estão cometendo. Então é importante que a gente sempre faça o link com a palavra de Deus para que eles percebam o que é que eles estão errando, aonde eles podem melhorar. Então isso é a demonstração do Senhor, é trazer a palavra de Deus para o centro daquele momento de disciplina, para que ele saiba onde ele pode fazer diferente. É interessante isso também, que a disciplina é importante que a gente diga por que está sendo disciplinado, né? Trazer assim, deixar bem claro, né? Por que está sendo disciplinado, o que aconteceu, o que é que a palavra diz, por que está sendo disciplinado nesse sentido, porque a palavra diz tal coisa e você está fazendo essa. E geralmente sempre trazer aquela coisa de que quando você peca, né, quando você comete um ato que precisa de disciplina, não é só contra você, o filho contra o pai, é contra o próprio Deus, né, para que ele entenda que existe uma lei maior. Por que ele está sendo disciplinado? Porque ele está sendo, ele está pecando contra Deus, né, um ato de rebeldia contra o próprio Senhor. E eu acho que é aí que entra a parte de você estar sempre instruindo seu filho na lei do Senhor, na palavra de Deus. Porque se ele tiver aquilo como ideia central da vida dele, aquilo como a representação do certo e do errado, ele vai ter consciência, mesmo que seja depois, mesmo que ele não concorde, de que ele precisa ser disciplinado para que ele não volte a pecar naquilo na vida dele. Exato. Muito bom. Um outro contexto, né, para esse texto aqui, um contexto histórico. Na época que essa carta foi escrita, não era incomum encontrar pais autoritários, né, pais ditadores. Então, pais que exercem autoridade assim de forma extrema também causam prejuízo aos filhos, né? Os filhos podem desanimar, os filhos podem se tornar rebeldes por causa disso. E aqui tem um complemento na próxima trecho da Bíblia, também escrito por Paulo em Colossenses 3:21, que diz: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. É a questão do desânimo, né? A ira também traz o desânimo, ou a rebeldia. É verdade. Hebreus 12:4-8. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornarão participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Essa palavra é muito forte, foi a que o pastor citou agora há pouco, né? É uma palavra muito forte dizendo que Deus, ele disciplina os filhos, disciplina que ele ama. A disciplina é necessário, né, para que haja transformação. Então, Deus também disciplina e corrige. Então, a gente também precisa seguir esse modelo de Deus e também disciplinar nossos filhos, né, como a gente falou, no Senhor, com amor. E aquele que é disciplinado entender que isso é amor. Porque eu me lembro, não sei se foi o pastor Abraão ou se foi o pastor Fábio, que uma vez pregou e disse assim, a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é ele ser entregue à sua própria vontade. É ele estar sem correção, né? Porque isso aí é muito difícil. Então, quando a gente é corrigido e o filho que é corrigido, ele tem que aceitar isso como algo que vem do Senhor. É uma bênção para a vida da gente, né? Eu lembro de Salmos 23, né? Que a tua vara e o teu cajado me consolam. Que na verdade era a forma de tentar proteger a ovelha ali, né? Então, tudo isso são formas de proteção para os filhos, para que eles não se percam. Então, quando o Senhor nos disciplina como filhos, né? Quando os pais eles pensam a importância desses filhos, eles estão fazendo com que esses filhos eles não sejam levados aí pelas coisas deste mundo, pelas tribulações, pelas dificuldades, pelos seus próprios interesses, mas que eles realmente ali estejam com os olhos no Senhor. As pessoas precisam compreender que disciplina e castigo são duas coisas distintas. E a Bíblia ensina isso pra gente. O castigo, diferente da disciplina, é o abandono. O castigo é entregar as suas próprias paixões. O castigo é você dizer assim, ó, você está sozinho.
É ver o filho fazer algo de errado e o pai simplesmente pegar e reter e não falar nada e deixar o filho fazer aquilo que ele sabe que está errado ou que tende a dar errado. Então, se o pai não corrige, não disciplina, se o pai não ensina a seu filho, ele está castigando o seu filho. Quando Deus quer castigar o homem, ele entrega ao homem as suas próprias paixões. Quando ele ama o homem, ele corrige, ele disciplina. Então é importante a gente saber que a disciplina para os filhos precisam entender isso, que a disciplina é um ato de amor do pai e da mãe. O que precisa tomar muito cuidado por parte dos pais é a intensidade, como o próprio Davi falou. É a intensidade, é o momento, é o formato dessa disciplina, é a forma como se apresenta aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser corrigido. Mas, do contrário, o castigo é você dar tudo que o seu filho quer, é permitir que ele faça tudo o que ele deseja e simplesmente entregar a ele as próprias paixões dele. Aqui tem uma imagem que representa, né, um pouco disso, né? Aqui, essa imagem o pessoal costuma chamar de síndrome do imperador, né? Os pais, quando eles deixam os filhos fazerem tudo, os filhos são a autoridade. Meu filho, ele que escolhe tudo, ele que faz tudo, eu dou tudo porque eu não tive. Então, tudo isso pode fazer com que o seu filho se torne alguém que não vai conseguir ouvir um não. E filhos, por favor, não aceitem viver dessa forma. Não aceitem, porque no futuro vocês vão sofrer as consequências, porque não vai conseguir ouvir um não vai conseguir ser resiliente em situações difíceis. É um terreno perigoso demais, né? Porque é um comportamento que não beneficia ninguém, né? Ele acaba prejudicando os pais, prejudica a criança que está crescendo ali, que tá, como você bem colocou, ela não está sendo preparada para a vida, e a gente sabe que a vida adulta dura, tem seus percalços, né? E quando ela se deparar com essas situações em que ela vai ouvir não, vai ter que esperar, como é que ela vai conviver? E traz prejuízo, como a gente estava conversando antes aqui, como o Denise colocou, para toda a sociedade, né? Porque você cria uma pessoa despreparada para a vida, né? E a gente vê nos dias atuais tanta coisa acontecendo, né? Tantas atitudes fora do normal, tantas atitudes violentas, tanta violência sendo gerada por coisas que às vezes poderiam ser resolvidas de forma mais tranquila se houvesse mais maturidade para tratar, né, determinadas questões. E eu acho que tudo isso é reflexo de um processo que começa errado e não tem como dar certo no final. E às vezes são coisas sutis, né? Nossas rotinas diárias. A gente, meu filho escolhe o que comer, meu filho escolhe o que ele veste, meu filho escolhe isso, meu filho escolhe aquilo, né? Uma criança de 2 anos, né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Os filhos são bênção. Trago aqui o versículo de Gênesis 3,16, que diz assim: E a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. Em uma leitura inequívoca, a gente pode considerar aqui que os filhos, eles são uma maldição. Eles não são bênção de Deus. Ora, porque isso aqui foi Deus falando para Eva após a queda. Deus falou após a queda, quando ela comeu do fruto que não deveria com Adão, e depois dele castigar a serpente, ele disciplina Eva com as dores do parto. Mas é disciplina Eva, não é castiga Eva. É para que Eva carregue aquilo ali, as Evas depois da Eva, né? As mulheres carreguem aquela dor e sempre se lembrem que houve uma queda. E que por isso sofrem. Mas não são os filhos que são a maldição. As dores são para que se lembrem. Então os filhos, eles não são uma maldição, e a gente pode comprovar isso com o próximo versículo que está em Salmos 127, de 3 a 5, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Está aqui grifado de negrito, né? Herança do Senhor são os filhos. Então, os filhos, o que é uma herança, né? Herança é algo que alguém construiu
que passa para outra pessoa e a partir daquele momento aquela pessoa passa a ser o responsável por aquilo, para cuidar, para zelar. E talvez, né, passe adiante de novo. Então, os filhos são a herança que Deus nos deu. Né? Criação dele, para que a gente cuide. Fruto do ventre, seu galardão. Galardão é um prêmio. Né? Então, é um prêmio que Deus dá. Também está grifado aqui flechas na mão do guerreiro. E aí eu vou trazer uma imagem aqui para ilustrar. Uma flecha na antiguidade, para que ela fosse feita, precisava pegar uma madeira, preparar ela, fazer um formato de uma haste, afiar, preparar ali o noque. O noque é o finalzinho ali da flecha, que encaixa no arco. Colocar as penas para que ela fique balanceada. Né? Então, há todo um trabalho ali para que aquela flecha seja efetiva. Então, esse é o trabalho que os pais precisam ter com os seus filhos. Eles recebem seus filhos, precisam preparar eles, orientar no Senhor para que eles venham a crescer como filhos de Deus, né? Como pessoas que temem ao Senhor, que façam diferença nessa terra. Quando uma flecha ela é lançada por um guerreiro, ela tem um objetivo. Né? Ela tem que atingir um alvo, ela tem que acertar alguma coisa. E assim nós temos que fazer com nossos filhos, criá-los, com tudo isso que a gente vem falando aqui, nas orientações dos pais, os filhos também fazendo a parte deles, para que esse filho fique preparado. Pô, Davi, tem uma passagem, então, uma das passagens, tem muitas passagens bonitas na Bíblia, mas que fala sobre essa questão de criação de filho. Uma das que eu mais gosto é quando vem a notícia de que Sansão, a mãe de Sansão irá dar à luz a um filho, né? E aí Manoá, o pai de Sansão, ele está conversando com o mensageiro de Deus e ele diz assim, não vá embora, em outras palavras, ele diz, não vá embora sem me dizer antes qual será o ofício e o modo de proceder do menino. Isso em meu coração toca de uma forma tão profunda, né? Como seria bom se nós tivéssemos esse cuidado com nossos filhos, de dizer, Senhor, me diga com que objetivo o Senhor colocou esse menino na minha vida. Me ensine, me dê a receita para que eu possa fazer aquilo que o Senhor projetou no seu coração. Então, assim, é importante quando a gente entende que foi uma missão que Deus deu para a gente, né? Deus colocou essas pessoas no mundo sob a nossa responsabilidade para que nós possamos fazer aquilo que Ele projetou no coração deles, para que nós possamos viabilizar, né, a realização do projeto dele. E aí essa passagem de Manoá me fala de uma forma muito profunda, quando ele diz, me diga qual vai ser o ofício, qual modo, eu não sei o que fazer com essa criança, Senhor, me diga o que fazer, me ensine como fazer. A gente precisa aprender a fazer isso. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim com esse projeto aqui que o Senhor colocou nas minhas mãos? Voltando aqui no texto, tem uma parte que fala das aljavas. Então as aljavas, elas ficam nas costas, nos nossos ombros, né, com as flechas ali dentro, e esse guerreiro precisa cuidar dessas aljavas. Quando ele for usar essa flecha já está preparada. Ele tem que cuidar da flecha, cuidar da aljava para carregar as flechas. Então é um ensinamento para a gente com nossos filhos também. Olhando para isso que o Márcio estava falando aqui, eu lembro que no versículo 1 e 2 desse mesmo Salmo 127, fala sobre a parceria, fala sobre uma conversa, sobre a expectativa, né? E o salmista pega e diz que em vão vigia o sentinela, né? Se o Senhor não guardar a cidade. Ele fala sobre casa, ele fala sobre cidade, e é em vão no sentido de, olha, alguém está cuidando, mas vai fazer em vão se não tiver o Senhor presente. Então, um filho é uma bênção que Deus concede para nós, como pais, aonde ele diz assim, mas você não está sozinho. Eu vou criar esse menino com você. Cria esse menino para mim. Cria esse menino para mim. Não cria esse menino para o mundo. Cria esse menino para mim. Eu vou me encarregar de proteger esse menino, essa menina do mundo. Mas cria para mim, é uma parceria, é com nós dois juntos, né? Então acho muito importante lembrar, porque esse texto, no versículo 1 e 2, fala sobre essa parceria. É em vão um pai fazer tudo isso, é em vão, o versículo 4 diz, é em vão acordar de madrugada e granjear o pão penosamente, né? Porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Então a ideia de que Deus está pronto para fazer uma parceria conosco, com os pais, para poder criar esses filhos no temor do Senhor.
É em vão fazer tudo isso se não tiver o Senhor presente. Agora, se tiver o Senhor presente, então Ele vai ensinar a fazer a flecha, a preparar, a balancear. A gente vai ensinar os nossos filhos a aprender quem é Jesus Cristo, quem é o Pai nosso, né, que está no céu, que criou Ele. Então, esse texto de Salmo 127 nos ensina muitas coisas sobre os filhos. Sim. No final aqui do trecho fala também, ó, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E eu entendo que os filhos eles acabam sendo seus companheiros, seus suportes também, né? Então... Quando bem criados, né? Isso aí. Filhos de Deus. Esse é a sessão que a gente encerra a aula com a seguinte ideia, né, de que a gente recebe nossos filhos como criaturas de Deus. A gente tem que trabalhar eles, ensiná-los no caminho do Senhor, inculcar na cabeça deles a palavra, para que eles se tornem filhos de Deus. Porque a partir da fé, eles se tornam filhos de Deus, como está escrito aqui em João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Filho de crente não é crente. Passa a ser crente no momento em que recebe ao Senhor. Filho de crente é uma criatura de Deus, né? E a partir desse momento que recebe ao Senhor, se torna filho de Deus, como todos nós, né? Nesse processo de... A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Se a gente olhar, a Bíblia tem um exemplo muito forte a respeito disso, que é o próprio Davi, né? A família de Davi, os filhos de Davi, é uma história desastrosa. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É o cuidado que a gente precisa ter, às vezes, com a nossa casa em especial. Às vezes também a gente está envolvido em tantas outras coisas e a gente esquece da nossa casa. Esse é aquilo que a gente falou, né? Mas no início da aula, quando a gente falou sobre a questão da terceirização, de não estar próximo, né? Não saber o que está acontecendo. Não. Uma coisa interessante que você falou agora de Davi, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que como rei e como o propósito de Davi para o povo de Deus, ele cumpriu perfeitamente seu papel. Sim. Mas esqueceu exatamente da sua família. Casa. É verdade. Ou pode privilegiar, como Jacó, Israel, né, fez, privilegiar um e o outro não. Então, tem vários exemplos na Bíblia que vai mostrando o que a gente pode e não pode fazer, Exato. na verdade. E o pior são as consequências que isso vem, né? Por isso que a palavra tem que ser estudada pelos pais e passada aos filhos. É isso. Então vocês, pais, filhos, se esmerem em conhecer ao Senhor, porque esse é o princípio de tudo, né? Para que você possa entender tudo que a gente falou aqui, que é a palavra de Deus, primeiro você tem que ter um relacionamento com o Senhor, crer no Senhor, né? Seguir os caminhos do Senhor e começar a aplicar isso na vida, como foi dito aqui, né? A gente precisa, cada um fazer a sua parte, um compreender o outro, um fazendo a sua parte, um obedece, outro admoesta, e assim a gente consegue construir uma família saudável, um relacionamento entre pais e filhos saudáveis. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a família como igreja. Nós vamos falar sobre como nossa família deve viver como igreja, né? Aquela pequena amostra da igreja em nossa casa. E agora, no final desta aula, vocês vão ver um link que vai aparecer no chat, vai aparecer um QR Code também na tela, para que vocês possam acessar a nossa aula interativa que vai acontecer. Lá nessa sala, quando vocês entrarem, terão professores que irão falar um pouco mais sobre esse assunto que nós tratamos aqui e aprofundar e falar sobre outras coisas que nós também não falamos. É uma oportunidade única para que todos vocês cresçam muito mais em conhecimento no Senhor. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.